Como você lidou com julgamentos externos ou pressão social? Cara, é muito difícil você lidar com julgamento. Quando você causa um problema, um prejuízo para alguém, é inevitável que essa pessoa te julgue. Então, lidar com isso é quase que natural, não tem como você fugir. Você causou um problema para alguém, que foi o meu caso, a minha crise, ela começou por isso, uma operação no mercado financeiro que deu um prejuízo para um cliente, e esse cliente se posicionou de maneira enérgica, e ele tinha a razão dele, foi justo. Então lidar com isso não foi o maior problema. É difícil porque você quebra a confiança de alguém, quando essa pessoa deixa de confiar em você, ou ela, pela circunstância, ela pensa que você foi mal intencionado. Depois tudo ficou claro que não era isso, mas lidar com isso não foi o maior problema. É difícil, mas não é o maior problema. Mas as amizades, as pessoas que estão em volta vendo as coisas acontecer, as pessoas, elas estão vendo de fora, elas não sabem o que está acontecendo dentro. E lidar com isso no começo para mim foi mais complicado. Mas depois eu fui tendo clareza de que se eu ficasse preso nisso, eu só ia aumentar a pressão emocional que eu já estava vivendo. Então rapidamente eu fui tirando esses pensamentos, não fui dando muita voz para os julgamentos externos e foquei realmente na questão que estava acontecendo ali, porque os julgamentos não iam me ajudar em nada. Mas não foi fácil, é difícil, mas quanto mais voz você der para um julgamento, para a opinião das pessoas, pior fica. Então eu resolvi isso rapidinho. Que erros emocionais você acredita que contribuíram para a sua quebra? Alguns erros que eu cometi emocionalmente falando. Então, por ser uma pessoa inconstante nas emoções, eu também deixei muitos bons projetos e trabalhos sempre pela metade. Então, aquilo que era bom, que ia me trazer um resultado, que ia me trazer um resultado financeiro, material, e até na questão de status profissional, como eu era muito inconstante nas emoções, os meus projetos também eram. Então eu começava as coisas e não terminava. E isso ao longo de vários anos foi me levando para um lugar de escassez. Então quando você começa projetos e não termina, chega uma hora que você não tem projeto nenhum. Então isso me levou para uma zona de escassez. Outra coisa, ter dificuldade de falar não para as pessoas, ficar muito preso emocionalmente nas relações. Isso me atrapalhou demais, porque eu demorei muito tempo para tirar pessoas do meu ecossistema de trabalho e até de amigos nas relações pessoais. Eu demorei muito tempo para tirar algumas pessoas da trajetória da minha vida, e essas pessoas, elas acabaram sendo responsáveis para trazer para perto de mim um problema que eu não causei, mas que eu fui corresponsável por ele. Então, ficar preso emocionalmente nos relacionamentos é um problema também. E por último, o descontrole financeiro. Então, por ser sempre muito ansioso, eu via no consumo uma forma de me satisfazer. Então eu ficava muito ansioso, eu ficava muito inseguro também por causa da ansiedade. E aí o consumo financeiro acabou me atrapalhando bastante. E quando a crise chegou, eu tinha pouca reserva ou quase nenhuma, e só me aprofundou ainda mais para outros problemas. Então esses 3 pontos emocionais para mim foram fundamentais. O que você faria diferente de hoje para evitar chegar a esse ponto novamente? Cara, o que hoje eu faria e estou fazendo diferente? Primeiro, estar sempre me desenvolvendo. Então, o desenvolvimento pessoal, que é a educação continuada, é algo que a gente precisa praticar todos os dias. Tem que ser um hábito para controlar as emoções, para tomar decisões mais assertivas e para não ser levado pelas emoções a comportamentos, atitudes, amizades, ambientes errados que vão fazer mal para nós. Então, o que principalmente eu faço de diferente hoje é isso, é ter consciência de não ser controlado pelas emoções, de não me deixar levar pelas emoções. Abandonei também vícios, atitudes e comportamentos que eu tinha que eram destrutivos para minha própria mente e para as pessoas que estavam em minha volta. Então, esses pontos hoje eu cuido com muito detalhe, com muita consciência, e todo dia eu vou lá, visito toda a minha vida para entender aonde que eu preciso melhorar
E não viver só por viver de forma automática, mas hoje eu vivo de forma consciente, clareza no que eu estou fazendo. Isso evita e você consegue ter um julgamento muito melhor do futuro para evitar problemas que você vai ter que lidar com eles lá na frente. Como você reconstruiu sua autoconfiança após o colapso? Cara, quando você começa a se desenvolver por dentro, a confiança ela vai se tornando algo natural. Você vai se conhecendo, você vai se desenvolvendo, você vai eliminando distrações da sua vida. O que são distrações? Ambientes errados, pessoas erradas e comportamentos ruins, vícios e etc. Então quando você vai se desenvolvendo e você vai tendo capacidade, ferramenta para cuidar dessas coisas, a confiança ela vai se tornando algo natural. Porque o que acontece quando você se desenvolve? Você começa a ter clareza da sua própria identidade. Porque viver de forma inconsciente, quando as pessoas só reagem na vida e elas não têm consciência, a identidade está manchada. Isso é um fato. Se você for olhar, a maioria das pessoas estão vivendo de forma inconsciente, então a identidade delas está toda bagunçada. E a identidade gera insegurança. A falta de identidade gera insegurança. Então hoje, fazendo isso, me desenvolvendo, ajustando essas áreas, a segurança ela está maior porque a minha identidade também está mais clara. Meu propósito, minha visão, o sentido de vida para mim hoje é muito mais claro das coisas que estão em minha volta. Então hoje eu me sinto muito mais seguro porque eu tratei minha mente, eu tratei os meus comportamentos e eliminei distrações. Isso faz toda a diferença. Qual foi a importância da resiliência no seu processo e como você desenvolveu na prática? Eu falava sobre isso ontem. É o seguinte: não desprezem a força que cada um tem dentro de si em ser resiliente. A resiliência é um dom que Deus colocou dentro de cada um de nós. E se você preservar isso, se você insistir no momento de crise, pode ter certeza que você vai descobrir uma força de dar a volta por cima, de virar o jogo que você ainda não conhece. E todos nós temos essa capacidade. Então hoje, a minha autoconfiança em relação à resiliência, ela está muito maior. Eu passei pelo meu processo e eu entendi. Quando eu achava que não tinha jeito, que não tinha mais solução, que era só morte para mim, eu ainda tinha força e energia dentro de mim suficiente para mudar totalmente a história da minha vida. Então Deus colocou dentro de nós um dom chamado resiliência. Não desprezem isso, porque é na resiliência que nós mudamos o jogo e mudamos a história da nossa vida. Existe alguma técnica específica de inteligência emocional que foi decisiva para a sua virada? Qual que é a pergunta? Faz de novo aí. Existe alguma técnica que... Cadê a pergunta, velho? Existe alguma técnica específica de inteligência emocional que foi decisiva para a sua virada? Essa eu aprendi na terapia, porque sempre fui muito ansioso e explosivo. Então uma pessoa explosiva é uma pessoa totalmente controlada por suas emoções. E quando você controla as emoções, significa que você é uma pessoa inteligente emocionalmente falando. Então a inteligência emocional é você ter capacidade de controlar suas emoções quando precisa. Qual que é a técnica que eu aprendi? São hábitos diários. Quando eu percebia que eu começava a ficar muito irritado com algo, eu mudava totalmente o foco do que eu estava fazendo. Então, se uma conversa começa a esquentar demais, então eu já pedia licença, levanta, vai fazer outra coisa. A minha terapeuta falava o seguinte: Bruno, pega gelo na geladeira, segura na mão para que você mude o foco. A mão vai começar a ficar gelada, vai começar a congelar e você vai mudando os seus pensamentos. Então, uma técnica específica, ela não é o que vai te salvar, mas são pequenos hábitos conscientes que você vai tendo quando você percebe que você está sendo controlado por suas emoções. Então, no meu exemplo, uma pessoa sempre muito ansiosa e explosiva. Tinha muita dificuldade em ter conversas difíceis sem me estressar e sem aumentar o tom de voz. Então hoje, quando eu percebo que começa a vir aquela irritação, quando algo começa a me tirar ali da minha zona de conforto, eu já mudo o foco. Então eu já começo a dar informações para o meu cérebro de que eu não posso perder o controle, de que eu não posso me exaltar. E aí vou respirando, você vai respirando fundo e vou voltando naturalmente para um nível de conversa amigável e fluido. Então, pequenos hábitos, mas principalmente para a inteligência emocional, você precisa ter consciência das suas dificuldades e das suas fragilidades.
e não fugir disso. Então não é levar isso como algo comum, porque não é comum ser descontrolado emocionalmente. O comum é ter controle emocional. E para isso você precisa ter o hábito de se controlar, de mudar o foco quando precisar, para poder manter as coisas em paz, em ordem. Como você equilibrou as emoções e decisões racionais na hora de recomeçar? Vamos lá. Quando você consegue olhar para a sua vida com maior segurança do que está acontecendo, então você tem uma capacidade maior de tomar decisões. Mas principalmente de eliminar aquilo que já não combina mais com o seu propósito e para onde você quer ir e no lugar que você quer chegar. Então, a primeira atitude que eu tive quando eu comecei a ter clareza disso foi o seguinte: todos os projetos que eu fui convidado para participar, todos os trabalhos que surgiram, oportunidades de trabalho que surgiram para mim e que já não estavam mais alinhados com o meu novo propósito, com o meu novo momento de vida, eu disse não para tudo. Então é não para projetos que não estão relacionados com o meu propósito de vida hoje. Tudo aquilo que não está mais ligado de alguma maneira com o que eu desejo fazer, com o lugar que eu quero chegar, eu falo não. Então é se posicionar principalmente nisso. Com clareza, você vai tirando todas essas distrações da frente, para você ir tomando decisões mais assertivas, para você ponderar melhor e colocar energia naquilo que realmente faz sentido para você. Então, isso é essencial. O que você aprendeu sobre dinheiro que ninguém te ensinou antes da crise? O que ninguém me ensinou antes da crise sobre dinheiro é que dinheiro é emocional. Eu já tinha ouvido falar na faculdade que dinheiro não é exatas, dinheiro é humanas. Então, dinheiro é emocional. Uma pessoa descontrolada emocionalmente, uma pessoa ansiosa, uma pessoa insegura vai ter problema com dinheiro. Pessoas com relacionamentos familiares mal resolvidos, principalmente com os pais, vai ter problema